Hoje, ser líder é viver no meio de uma tensão, né? De um lado tem a precisão quase fria dos dados da inteligência artificial. Do outro, a bagunça complexa que é a cultura humana. Então, nesta análise, a gente vai mergulhar em como equilibrar essas duas forças para construir equipes que realmente funcionam. Certo. Vamos começar pelo começo. O que a gente pode chamar de a nova fronteira da gestão? É um lugar onde tecnologia e humanidade não só convivem, elas precisam dançar juntas, numa sintonia muito, muito fina. E é exatamente aí, nesse lugar, que um monte de líder está agora. E essa frase, ela resume tudo, né? A inteligência artificial, ela entrega o quê? Os resultados, os números, preto no branco. Mas o porquê, sabe? Aquilo que motiva o time a levantar da cama, isso aí ainda depende da liderança, do toque humano para ser construído. E olha, isso não é nenhuma crítica, é só uma constatação da realidade. Tentar navegar nessa fronteira, entender onde é que a ferramenta acaba e onde a liderança de verdade começa. Esse é o quebra-cabeça que gestores no mundo inteiro estão tentando montar agora mesmo. Agora, vamos ser sinceros. O poder da IA é uma coisa absurda, impressionante, não dá para negar. Então, vamos dar uma olhada de perto nessa precisão, que é quase cirúrgica mesmo, que essas ferramentas trouxeram para o nosso dia a dia de trabalho. A realidade é essa. Tem dashboard para performance, gráfico de produtividade, indicador de engajamento, para tudo. A quantidade de dados que a gente tem na palma da mão hoje era coisa de filme de ficção científica há poucos anos atrás, né? E o ponto principal aqui é a precisão. A IA consegue, por exemplo, identificar gargalos na produção, apontar com uma clareza impressionante quem está com trabalho demais e até, pasmem, analisar padrões de comportamento para prever quem está pensando em pedir as contas. São ferramentas de diagnóstico, assim, poderosíssimas. Mas é aqui que a nossa conversa dá uma virada de chave. Depois que a gente vê tudo que os dados mostram, a pergunta que fica é: o que é que eles não conseguem explicar? É aquela diferença clássica entre identificar um sintoma e entender a causa de verdade. E é isso, o ponto crucial é esse. Um gráfico vai mostrar que a produtividade caiu, mas ele não vai contar daquela conversa desmotivadora que rolou no café. O dado, ele aponta a febre, mas não explica qual é a infecção. A causa por trás do número, essa é quase sempre uma questão de gente. Isso aqui ilustra perfeitamente os limites da tecnologia. Um algoritmo, ele não consegue dar um aperto de mão para reconhecer um trabalho bem feito. Ele não percebe a hesitação na voz de alguém durante uma reunião. E o mais importante de tudo, ele não cria aquela conexão que faz as pessoas sentirem que, sabe, que elas pertencem a alguma coisa. O que nos leva, então, direto para o olho do furacão, para o coração desse conflito. É fundamental a gente entender que o líder e o algoritmo têm papéis completamente diferentes. E confundir uma coisa com a outra é o erro que muita gente está cometendo. A tentação é grande, né? Deixar o dashboard tomar a decisão. Mas isso é uma baita armadilha. Usar os dados como um apoio, inteligentíssimo. Agora, terceirizar a liderança para uma planilha é o caminho mais curto para o fracasso da cultura. É uma frase forte, eu sei, mas é necessária. Porque uma cultura de verdade, uma cultura viva, ela é feita de valores que as pessoas compartilham, de confiança, de comportamentos, não só de meta batida e KPI no verde. Se tudo vira número, a parte humana simplesmente desaparece. E aqui, olha, a diferença fica nítida. O papel do algoritmo é otimizar processo, é sobre eficiência. O líder, por outro lado, tem a função de inspirar, de ser o exemplo dos comportamentos que definem o jeito de ser daquele time. Um complementa o outro, eles não se substituem. Então, como é que se constrói essa cultura, afinal? Com certeza não é com o software, é com ação humana. É liderar pelo exemplo, não só dando ordem. É parar para ouvir de verdade, para entender a causa dos problemas. E, de vez em quando, é ter a coragem de tomar uma decisão baseada na intuição, no propósito, mesmo que os dados estejam apontando para outro lado. E com isso, a gente chega na nossa conclusão. E ela foca naquilo que é a responsabilidade final e totalmente humana de qualquer pessoa que lidera entregar o propósito. O caminho para o líder moderno é basicamente este. Simples. Primeiro, use a IA para automatizar o relatório, para analisar o dado, para limpar a agenda daquelas tarefas operacionais. E aí, passo 2. Pegue esse tempo precioso que sobrou e invista em gente. Em conversa, em feedback, em conexão, em ser mais humano. E para a gente fechar, fica essa reflexão.
A tecnologia pode até compilar o passado e o presente num relatório perfeito, mas ela não consegue criar uma visão de futuro que inspira as pessoas. Isso ainda é trabalho nosso. A máquina entrega a informação, mas quem entrega o significado é o líder.